E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Sabe por que existe tanto preconceito e tabu em volta da maconha que impede, né, o avanço dos estudos e a legalização aqui no Brasil, né, para ter esse acesso mais facilitado? Isso é muito histórico, na verdade, né? Porque antes, há muito tempo atrás, os médicos, inclusive, indicavam a maconha, né? Então, teve um período, assim, do mundo em que isso realmente era uma medicina, que as pessoas eram incentivadas a consumir. Mas primeiro que aconteceram algumas coisas, né? Primeiro aconteceu o ópio. Então, o mercado do ópio fez com que parassem de indicar tanto a maconha. Então, indicar mais o uso do ópio, né? O mercado realmente... Essa pressão capitalista, assim, de você indicar aquilo que vai favorecer o mercado. E também acabou-se aqui no Brasil, principalmente, a maconha ficou muito... estigmatizada porque ela era muito consumida pelos negros. Então ficou alguma coisa muito de escravos utilizando. Então acabou sendo essa questão de uma... essa estigmatização. Né? Exato, o racismo. Né? Então eles acabaram parando de defender a maconha e tudo mais. E aí por muito tempo a maconha ficou realmente uma droga da periferia, da favela, do negro. E agora que a gente tá conseguindo realmente voltar. E é muito legal que, assim, eu tenho visto algumas políticas de empresas de cannabis que estão tentando fazer com que a comunidade negra consiga ter o poder de volta sobre isso, sabe? Porque o mercado da cannabis medicinal, querendo ou não, é um mercado muito elitizado ainda, né? Então, tanto que poucas pessoas ouvem falar, poucas pessoas sabem que é possível consumir a cannabis de forma legal aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu participo de um projeto que a gente está levando a cannabis para o Complexo do Alemão. É um projeto incrível, que a gente consegue, principalmente para crianças atípicas, né, com autismo, com algumas questões neurológicas, enfim, conseguir acessar essas crianças e não só fornecer a cannabis, mas fornecer todo um acompanhamento multidisciplinar para conseguir melhorar e trazer mais qualidade de vida tanto para as mães quanto para essas crianças, né? Então, isso tem avançado também muito nessa questão social, assim. Já assistiu aquele, eu acho que é um filme documentário que tem na Netflix sobre a história da maconha? Eles explicam lá como que tá relacionado ao preconceito com o jazz e com os negros nos Estados Unidos, né? Aí começou a rolar um monte de notícia no jornal, assim, dizendo que fulano de tal fumou maconha e matou a família inteira. Exato. Houve uma pressão da indústria farmacêutica para criar essas notícias, gigantesca, né? Então, tanto a indústria do ópio, a indústria farmacêutica, a questões sociais mesmo, tudo isso acabou fazendo com que a maconha fosse muito estigmatizada. E teve também, anos 70, a super guerra contra as drogas, né, também. Então, isso também fez com que a gente retrocedesse muito, né, nessa questão. E hoje em dia a gente vê que de fato são estigmas, né? Existem 0 mortes registradas no mundo por consumo de cannabis, né? Enquanto a gente vê o consumo de outras drogas ou, sei lá, o consumo mesmo de alimentos processados gerando muita morte. E a maconha, uma droga que é super natural, que é super isenta de efeitos colaterais, sendo ainda muito banalizada, assim, sabe? E aquele papo que o pessoal fala que a maconha é a porta de entrada para outras drogas? Também é super errado, né? Isso é um outro estigma. E, na verdade, o que a gente vê hoje em dia é que a maconha é a porta de saída para muitas drogas. Então, existem vários estudos sendo realizados aí mundo afora que a gente consegue ver que o uso do CBD pode ser utilizado no tratamento de dependências químicas, tanto do cigarro, da nicotina, quanto da cocaína, do álcool. A gente consegue, sim, ajudar no tratamento de dependências com o canabidiol, porque ele traz essa questão de controle de ansiedade, diminuição de fissura. Hoje em dia, por exemplo, uma troca legal que a gente consegue fazer também para fazer com que o paciente diminua o fumo da nicotina, que a gente sabe que tem um monte de problema associado, é
trocar pelo fumo da maconha mesmo, sabe? Então, a combustão é um processo muito ruim, muito prejudicial, seja de maconha ou seja de cigarro. Mas a gente sabe que a combustão da nicotina, dos cigarros que são vendidos por aí, tem muitos componentes tóxicos. E da maconha, não. A gente consegue até uma broncodilatação muito boa, né? Uma melhora leve da capacidade respiratória com a maconha. Então, é uma troca que a gente consegue fazer também. Uhum. Já atendeu algum paciente com esse problema? Já atendi. E hoje em dia, assim, o paciente fuma maconha muito esporadicamente, assim, é um uso de fato recreativo e não consome mais cigarro, né? Eu tenho pacientes também, acho que 2 pacientes com dependência química que são ex-usuários de cocaína, que também conseguiram ter uma melhora de qualidade de vida, uma cessação realmente do vício com a cannabis. Uhum. Eu acho que aquele papo que falavam, né, que era a porta de entrada, deve ser mais pela questão de ser ilegal mesmo, de estar em contato, né, com o tráfico ilegal. Exatamente. Eles devem botar ali junto um negócio que faz tu viciar em outra coisa, né? Eu acho que é isso que leva a outros problemas, né? Agora, esse preconceito, todo esse estigma que tem em torno da maconha, como que ele prejudica o acesso aqui no Brasil, assim, em questão de, sei lá, estatística, quanto que a gente acaba perdendo de dinheiro mesmo, que eu imagino que só a elite consiga acessar esses tratamentos, né? E várias outras pessoas não, e isso deve causar um problema na saúde do país de forma geral, né? Sabe? Com certeza. Assim, eu não sei números de fato, mas o mercado de cannabis tem movimentado no mundo inteiro, assim, bilhões. É um mercado que gera muita renda e que movimenta muito economias. Então, aqui no Brasil, a gente tem condições muito propícias, por exemplo, para plantar cannabis. O solo é bom, o clima é bom. A gente conseguiria ter muito desenvolvimento econômico plantando a cannabis, usando também o cânhamo, conseguindo ajudar na parte da saúde também, isso com certeza. O fato é que no Brasil a gente vive numa política que é muito vinculada à religião, que é muito vinculada a interesses de uma elite também, né? Então, interesses de indústrias farmacêuticas, interesses de pessoas que, de fato, não ligam para a saúde pública, né? Então, isso realmente gera um retrocesso. Dia 14 do mês passado, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, publicou uma resolução indo contra todos os avanços que a gente tinha tido nos últimos anos em relação à medicina canábica. Recomendando que os médicos só prescrevessem para epilepsias refratárias em jovens e em crianças, que não prescrevesse THC, só o CBD, e que não era pra gente, nós médicos, darmos aula ou falarmos de cannabis fora do ambiente científico. Então, isso que a gente está fazendo, o CFM não estava autorizando. Cara. E a pressão foi tão grande, né? Tanto até a Anvisa. É muito maluco isso, né? Porque a Anvisa, que é quem regula as medicações, ela fez uma nota de posicionamento indo contra essa questão do CFM, porque é a Anvisa que regula isso. Então, eles estão autorizando a gente a prescrever, eles estão autorizando os pacientes a importarem as medicações. Então, a Anvisa pressionou o CFM, os pacientes pressionaram, nós médicos pressionamos e essa resolução caiu. Mas essa resolução só mostra, assim, pra mim, a face do governo que a gente vive, entendeu? Que é um governo que não é pautado nos interesses de saúde pública, de saúde coletiva, mas sim interesses de uma minoria, que é uma minoria no sentido de poucas pessoas que detêm o poder, né? E que, assim, é um retrocesso gigantesco, porque o mundo está caminhando para a legalização, né? Os Estados Unidos, vários estados têm essa legalização da cannabis e atualmente eles querem que isso seja a nível do país mesmo. A gente tem mais de 40 países em que a cannabis é legal. E aqui, ao invés deles darem mais permissão, eles vêm com essa política de retrocesso. É bizarro, assim. Mas essa resolução tinha algum embasamento ou foi só na moralidade mesmo?
O CFM alegou que eles consultaram diversos artigos dos últimos 10 anos e que a resolução estava pautada nesses artigos em que a cannabis não tem nível de evidência. Só que aí, se você for ler a resolução, eles só postaram artigos, assim, de 2006, 2010, sendo que a maior publicação de cannabis é a partir de 2015 para agora, assim. Nos últimos 5 anos, foi o boom de artigos e, cara, tem muito nível de evidência, né? Tem coisas que a gente usa a cannabis realmente meio off-label, assim, sem que realmente tenha um grande nível de evidência, grandes artigos que embasem. Mas a maioria das coisas, dores crônicas, autismo, epilepsia, ansiedade, depressão, o nível de evidência é grande.